Olá, turminha, tudo bem? Estamos aqui para dar continuidade ao nosso tema 5, capítulo 2, Esparta e Atenas, terceira avaliação, História, sexto ano, através do nosso guia, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade nas características, de Esparta e as características de Atenas, tá? Esparta ou Lacedônia surgiu em torno de 1200 a.C., quando os dórios, que dominavam técnica da metalurgia para fabricar ferro, conquistaram o sul do Peloponeso, uma região. Em 700 a.C., eles já haviam derrotado seus inimigos e conquistaram toda a península, transformando-as em vassalos e escravos. Então, olha aqui a questão da escravidão. Né? Isso deu a Esparta, uma grande quantidade de terras férteis, o que facilitou o seu isolamento e lhe garantiu, a alcunha de xenófobos, aversão aos estrangeiros. Então, aqui, os espartanos eles não tinham bom agrado a estrangeiros. Sobre a educação espartana, podemos ver, começava aos 7 anos de idade para os homens e aos 12 para as mulheres. Basicamente, seu treinamento se resumia na preparação física e psicológica de cunho militarista, para transformar os homens em poderosos e obedientes guerreiros. Por sua vez, as mulheres também eram treinadas para o combate, e sua educação as preparavam para conduzir todos os assuntos domésticos, para a ausência dos maridos. Além disso, elas eram bem-vindas nas assembleias e nas competições esportivas. Então, nós podemos aqui analisar que a educação espartana ela era militarizada, ou seja, tanto homens, principalmente os homens eles eram preparados para os conflitos, para as guerras. Era uma cidade que buscava novos territórios e também tentava se proteger. E as mulheres também faziam parte desse processo educacional militar. Os únicos a terem direitos políticos na sociedade espartana eram os descendentes diretos dos dórios. Eles eram servidos pelos periecos, descendentes dos aqueus, conquistados que praticavam comércio e artesanato. Por fim, a base da sociedade era composta pelos ilotas, escravos capturados durante as guerras. Então, ou seja, nós temos aqui, os que tinham direitos políticos eram aqueles que eram descendentes dos dórios. Se tinha os periecos, que eram os servos, descendentes dos aqueus. E tinham os ilotas, que eram escravos capturados durante a guerra. Então, nós temos aqui uma divisão dentro da sociedade espartana. Politicamente, Esparta divide o poder em 2 reis, diarquia, um militar e outro religioso, que governavam respeitando as decisões da Gerúsia, conselho composto por 28 anciões com mais de 60 anos, e a Apela, conselho formado por espartanos acima de 30 anos. Então nós tínhamos aqui um governo democrático. Se hoje em dia nós temos vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, é devido lá ao sistema político criado em Esparta. Então, por isso que aqui, mais uma vez, estudamos, aprendemos o nosso passado para que nós possamos entender o nosso presente. Agora nós iremos ver aqui, tratar a questão das principais características de Atenas. Foi estabelecida pelos jônios por volta de 1600 a.C. na região da Península Ática. Outros povos cretomicênicos, como aqueus, jônios e eólios, também compuseram o seu povo.
Como não possuíam terras férteis, né, para a agricultura, os atenienses se dedicaram à pesca e ao comércio marítimo. Aproveitaram de sua posição geográfica estratégica para desenvolver o comércio de trigo, uva, azeitona e a cerâmica com as colônias gregas do mar Mediterrâneo e na Ásia Menor. Tá? Então, tanto Esparta quanto Atenas, elas surgiram descendentes de outros povos, de outras sociedades. Tá? Mais equilibrados, os atenienses conciliavam o desenvolvimento físico e mental durante a educação de seus cidadãos, ao qual era um privilégio das famílias mais abastadas. Tá? Aqui nós temos, eles valorizavam grandemente a arte, a literatura, que transformou Atenas no centro cultural da Grécia e berço da filosofia ocidental e da democracia. Então, nós podemos ter uma relação de diferença entre Esparta e Atenas na sua educação. Esparta era uma educação mais militarizada, e já em Atenas nós podemos observar uma educação intelectual, né, no lado da escrita, no lado da filosofia, da literatura, da arte, tá? Sendo considerado o berço da filosofia, ou seja, um modo de viver. Contudo, as mulheres não desfrutavam muito dessa educação, uma vez que eram criadas para serem dóceis e submissas, prendadas apenas para as atividades domésticas cotidianas. Então, nós podemos ver que Atenas ela tem um avanço, mas também ela tinha esse lado obscuro, na qual onde a sociedade nem todos poderiam ter esses direitos, aqui como estamos vendo a questão das mulheres. Tá? Atenas conheceu um sistema monárquico de governo até o século VIII, quando instaurou-se a democracia. Seu governo, tá, era essencial, uma oligarquia, governo de poucos, na qual as famílias eram mais importantes conforme sua proximidade na linha de parentesco com os fundadores da cidade. Então, aqueles que tinham parentesco com os fundadores tinham mais regalias. Tá? Assim, os grandes proprietários de terra, eupátridas, ficavam com as melhores propriedades, enquanto aqueles mais distantes na linha de parentescos, os georgós, ficavam como propriedades menores. Por sua vez, os artesãos especializados, demiurgos, não possuíam terras e status, e os tetas eram a base da sociedade, podendo muitas vezes serem sujeitos à escravidão. O governo de Atenas emanava de eclésia, uma assembleia popular, onde praticavam apenas os cidadãos do sexo masculino, com mais de 18 anos, com ao menos 2 anos de serviço militar e filhos de um pai nascido na polis. Então, tanto Esparta quanto Atenas, elas tiveram a sua desenvoltura dentro da questão da democracia, só que era uma democracia restrita, mas eles desenvolveram esse tipo de governo, algo democrático, onde todos podemos, né, e possam participar de uma vida política, de uma organização social. Ok, turminha? Tá? Assim a gente finaliza o nosso tema de hoje. No finalzinho nós temos aquela saborosa, né, atividade bem simples, direta, para que todos possam desenvolver mais seus conhecimentos através do tema que nós trabalhamos hoje, sobre Esparta e Atenas. Ok, turminha? Obrigado e até a próxima.